Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos, porque hoje é dia de relembrar. Por isso, eu vou abrir aqui um espaço para fazer um flashback de alguns vídeos antigos, lá do comecinho da minha história por aqui, para quem ainda não viu ou gostaria de rever. Tudo bem que a produção era de centavos, mas a paixão sempre foi de milhões. Afinal, para ontem era o que tinha. Ai, como é lindo o amor, né? Eu tenho que admitir, eu sou uma romântica bobona. Coisa de pisciana, talvez, não sei. Mas o fato é que eu realmente acho bonito quando as pessoas se encontram em algum momento da vida, se apaixonam e constroem uma história juntos, infinita enquanto dure. Tá, só que eu não perdi o juízo suficiente para acreditar que é fácil unir o seu caminho ao de outra pessoa, por mais que haja amor e respeito. Porque não é, né? Uma vida em comum exige equilíbrio de interesses e responsabilidades entre as partes envolvidas. E boletos, muitos boletos. É um pacto com muitas condições, que para muitos é um sentimento de Deus me livre, mas quem me dera. Mas pelo menos na tradição ocidental, hoje o casamento é uma escolha, assim como todos os acordos envolvidos nessa união. Somos livres para escolher nos casar ou não, e se sim, quais são as nossas condições pessoais? Bom, para as mulheres ainda há muitos julgamentos e pressão em torno destas escolhas, sejam elas quais forem. Só que esse assunto rende tanto que fica para outro vídeo. Neste daqui, eu quero falar especificamente sobre o surgimento e a evolução do casamento como instituição e como essa tradição, que é uma das mais antigas do mundo, foi mudando ao longo da história. Mas antes, já deixa o seu like neste vídeo, se inscreve no canal para que mais pessoas possam entrar nesta conversa. O casamento é uma das tradições mais antigas do mundo, que surgiu da necessidade de união e manutenção de grupos sociais. No Egito Antigo, por exemplo, as pessoas se casavam muito cedo, mas como a expectativa de vida era bem menor do que a nossa hoje, então isso nem era uma questão, era apenas algo normal para a reprodução e a manutenção de linhagens e clãs. Só isso. Havia apenas algumas diferenças de acordo conforme o nível social das pessoas. Os faraós, por exemplo, se casavam com membros da própria família e não podiam se divorciar, mas mantinham seus haréns. Sabe aquela coisa de uma oficial e mais um monte de agregada só para curtição? Então. Pois é. Entre os mais pobres, a monogamia era comum, mas não havia rituais específicos de casamento. Um se mudava para a casa do outro e, quando necessário, a separação era bem aceita. E é interessante isso, né? Os egípcios sempre à frente de tudo. E foram eles também os criadores das primeiras alianças de casamento. Os anéis costumavam ter muitos significados na cultura deles, e quando queriam demonstrar uma união com alguém importante, usavam um especial no dedo anelar da mão esquerda que possui uma veia com ligação direta ao coração. E é por isso que até hoje há a tradição de se usar aliança de casamento desta forma, pelo menos na maioria dos países de cultura ocidental. Antigamente, na Europa, os casamentos eram uma forma de garantir aliados políticos e proteger interesses econômicos. Até o século XI, eles eram arranjados pelas famílias dos noivos a partir de critérios como o tamanho do patrimônio e influência social da família. E essa escolha muitas vezes era feita pela família quando os filhos ainda eram muito crianças. Eles eram prometidos em casamento muito cedo. Os dois monarcas havia muito que sonhavam unir seus reinos. Por isso anunciariam hoje que Filipe, filho de Humberto, e Aurora, filha de Estevão, viriam um dia casar-se. O jovem príncipe admirou sua futura esposa. Era como fazer uma reserva de mercadoria. É horrível falar assim, mas era a realidade. As mulheres, especialmente, eram apenas objetos de decoração e de prazer, e mercadoria.
Os lords vão apresentar seus filhos pretendentes para o seu noivado. O quê? Foi para isso que se preparou toda a sua vida. Não, foi para isso que você me preparou toda a minha vida. E por isso a obrigatoriedade da monogamia era tão vantajosa. Afinal, isso valorizava o produto. Além disso, a ideia era somar patrimônio e influência, não dividir. E tudo isso era feito sob as bênçãos da Igreja Católica, que também tinha seus próprios interesses de dominação ideológica e política. Lembrando que na época o catolicismo era a religião oficial e Igreja e Estado atuavam sempre juntos. Por isso que em 1139 o casamento foi promovido a um dos 7 sacramentos, que são rituais de bênçãos para cada etapa da vida do fiel. E claro que a Igreja lucrava com isso, e muito. As famílias ricas sempre prometiam um filho para a vida religiosa e pagavam muito por isso, porque era sinal de status e poder ter um filho como integrante da igreja. E como religiosos fazem voto de castidade, eles não tinham filhos, pelo menos não oficialmente. Ou seja, eles não tinham herdeiros para deixar os seus bens, que automaticamente eram repassados para a igreja. Estava tudo ali no esquema. O consentimento entre os noivos só passou a ser levado em consideração a partir do ano de 1140, com o chamado Decreto de Graciano, que estabelecia algumas regras para os católicos. Mas isso era só no papel, porque na prática os casamentos ainda foram arranjados por muitos séculos, até quase somente algumas décadas atrás. Estou sendo forçada a casar pelas circunstâncias. Fique sabendo que por mim eu não casaria. O Decreto de Graciano, um extenso documento que deu origem ao direito canônico, estabeleceu o famoso sim como prova pública de consentimento. Pelo menos algo verbalizado, mas não significava que era na prática não. Mas é uma tradição que se usa até hoje nas cerimônias de casamento. Só que na época isso não queria dizer muita coisa não, porque quando havia pressão e interesses pela união, os noivos eram simplesmente obrigados a dizer o famigerado sim. O senhor Julião Petrúquio não disse sim à pergunta que eu fiz se aceita a senhorita Catarina Batista como sua legítima esposa. É, sim. Essa indissolubilidade dos casamentos só foi quebrada em 1534 pelo rei inglês Henrique VIII. E não por respeito ao direito de escolha pessoal, isso nem passava na cabeça de ninguém na época, mas por interesse próprio dele mesmo. Ainda muito jovem, com apenas 18 anos, o monarca havia se casado com a princesa espanhola Catarina de Aragão, que era muito jovem também, por motivos políticos, claro. O casal teve 6 filhos, mas somente uma menina sobreviveu, Maria Tudor. Preocupado por não ter um herdeiro homem para deixar o trono, Henrique VIII queria anular o seu casamento. Se não puder dar um herdeiro, seus atributos são nada. Na verdade, ele também queria se livrar de Catarina para poder ficar com Ana Bolena, a dama de companhia de sua esposa. Ele então pediu ao Papa Clemente VII a efetivação do divórcio, mas o Papa não aceitou o pedido não. I beg you know, the people would never accept it. It would have terrible political consequences. For Spain it would be as good as a declaration of war. Mas e daí, né? O rei não se fez de rogado, ignorou a autoridade papal, que era muito forte mesmo na época, e se casou em segredo com Ana Bolena. Quando descobriu, o Papa o excomungou. E nem aí Henrique VIII fundou sua própria igreja, a Igreja Anglicana, e rompeu com Roma, estabelecendo a Inglaterra como um império absolutista. Simples assim, porque ele quis. I can do anything I want. I'm the King of England. Divinely appointed. My will is the will of God. Embora a criação da Igreja Anglicana em 1534 e o rompimento do casamento entre Henrique VIII e Catarina de Aragão tenham sido importantes para a contestação do caráter permanente da união matrimonial, foi somente a partir de 1670 que a indissolubilidade do casamento passou a ser de fato contestada. Então, a partir desta época, passou a ser possível anular um casamento, desde que com permissão parlamentar. Apesar desta possibilidade ser um direito acessível a poucos casais, ela se tornou a premissa para o divórcio como conhecemos hoje. Queremos nos divorciar. E é isso que quero.
Vamos terminar com isso de uma vez. Então, por favor, não vamos perder tempo. Eu não queria que as coisas tivessem terminado assim. Na Europa, foi somente em 1836 que o casamento deixou de ser exclusivamente um ritual religioso, passando a ser possível a união civil e não religiosa, ou ainda que pessoas não católicas ou de outras religiões se casassem de acordo com seus próprios preceitos e vontades. Isso sim representou um avanço social. Então, o que quer dizer casar no servir? Quer dizer que se servir, serviu. Se não serviu, larga. Outra grande mudança em relação ao casamento veio somente em 1907, quando o Uruguai, olha só, um país latino-americano, foi o primeiro país do mundo a legalizar o divórcio. No Brasil, ele foi legalizado somente em 1977, 100 anos depois. E no ano 2000, a Holanda foi o primeiro país do mundo a legalizar o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, mudança que só foi aplicada no Brasil em 2013. Portanto, há somente 9 anos. Pensando no tempo de história da humanidade, é tudo muito recente mesmo. A criação do casamento não foi nada sentimental. Então, quando foi que o romance se tornou parte desta história? Bom, os primeiros trovadores a exaltar o amor surgiram no século XIII na Europa. Era a primeira vez que se colocava o amor como um sentimento que enobrecia a alma, em que se falava de cortejar uma dama ou se admirava os cavaleiros heróicos como possíveis maridos encantadores. Algo bem mais doce que todo mundo quer. Em meus sonhos dou um beijo de amor. Mas a verdade era que ainda era tudo muito idealizado, poetizado. Não era algo que fazia parte da vida prática, da vida real. Pelo menos não da imensa maioria. Pense que na época o mundo era bruto, a vida era dura e pouco higiênica. Os homens andavam armados e as mulheres não podiam sair na rua sozinhas pelo risco real mesmo de serem atacadas. Não havia respeito ou consideração às mulheres. A elas não cabiam direitos, sentimentos, desejos ou necessidades. Elas normalmente eram tomadas à força, conforme a conveniência dos homens, mesmo quando casadas. É um selvagem, mas um dos melhores matadores vivos. E você será a rainha dele. Então, este novo ideal foi sendo construído aos poucos, bem aos poucos, quando nas artes e na literatura foram surgindo conceitos como amor à primeira vista, almas gêmeas e amor eterno. Então foi um processo lento. E amor romântico envolvendo declarações apaixonadas, bailes, cartas, galanteios, flores, jantares e cavalheirismos em geral, só se estabeleceu mesmo no ideário popular no século XX já, através de músicas, filmes e livros. Mas tem uma coisa que sei, que amo você, Scarlett. Apesar de você, de mim, de todo esse mundo cair aos pedaços à nossa volta, eu amo você. Esse ideal romântico em que a mulher era um troféu bonito a ser conquistado pelo homem galanteador e provedor começou a ser questionado nos anos de 1960 e 1970, com a emancipação das mulheres, principalmente pela entrada mais efetiva no mercado de trabalho e o surgimento da pílula anticoncepcional. E também foi o início da luta pelos direitos civis da comunidade LGBTQIAP+. Foi aí que o mundo mudou e os ideais românticos tiveram que mudar junto. Agora, pessoas emocionalmente envolvidas podem e devem ter a liberdade de escolher como viver este sentimento e com quem viver. E, portanto, o que é romântico se tornou muito relativo e pessoal. Quando nos conhecemos era uma noite como essa. Foi meu primeiro funeral. Você estava tão linda, pálida e misteriosa. Ninguém nem olhou pro morto. Mas isso não significa que as pessoas estão desistindo de se casar.
Segundo dados do IBGE, o número de casamentos aumentou em 28,1% no Brasil em 2021, quando foram registradas 366 mil uniões civis. É verdade que já registramos marcas mais expressivas em anos anteriores, mas nada mal para um ano de pandemia e crise econômica. Não é um avanço, mas tudo bem. O problema é que ainda, segundo o IBGE, a cada 3 casamentos em nosso país, um termina em divórcio. Eu te amo, mas para isso funcionar direito, vai ter que ser mais do que o senhor incrível. Você sabe disso, não sabe? Que amor, Deus separe. Agora, só uma curiosidade bem interessante. A forma como nos relacionamos e estabelecemos nossas parcerias afetivas mudou. Mas as palavras que usamos até hoje têm ligação com o passado que estruturou uma sociedade machista e patriarcal. É por isso que as palavras matrimônio e patrimônio hoje têm significados bem diferentes, mesmo tendo um passado em comum. Em latim, mater significa mãe e pater, pai. Já o sufixo mônio vem de monium, que quer dizer obrigação legal. Então, matrimônio originalmente significava obrigação legal de mãe, que era de assumir o dever de se tornar mãe ao se casar. E patrimônio significava obrigação legal de pai, que era de prover sustento para a família. E isso tudo tem a ver com a história do casamento como instituição. Hoje, matrimônio é só casamento e patrimônio é o conjunto de bens. Coisas ligadas, mas de sentidos diferentes. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E ainda bem, já não estão necessariamente ligadas, porque ter uma família, seja qual for sua configuração, e garantir o sustento dela, nada tem a ver com nenhuma divisão de gênero. Entendeu? E já que estamos aqui falando de curiosidades sobre o casamento, aí vai mais uma bem aleatória. Maio se tornou tradicionalmente o mês das noivas porque era nesta época, desde a antiguidade, que a maioria dos casamentos era realizada na Europa. Isto porque lá é o começo da primavera, com um clima mais ameno e bem mais propício para se tomar banho. É isso mesmo. Pelo menos para se casar, eles tomavam banho naquela época. Eu, hein? Aí a cerimônia sempre tinha muitas flores só para disfarçar o mau cheiro de todos mesmo, porque o banho era mais um ritual dos noivos mesmo. E tá aí uma informação nada romântica, mas é a história. E para hoje é o que tem. Se alguém tem alguma coisa contra, que fale agora, ou cale-se para sempre. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa, comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso. Me conta se você também é um romântico e ainda acredita no amor, seja como ele for. Eu vou adorar saber a sua história. E me fala se você conhecia essa história toda aqui. Aproveita, se inscreve no canal, compartilhe se você gostou e ative o sininho para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!